Olá, você está aqui no PodCamp da IMA, Informática de Municípios Associados, com o programa IMAcast. O IMAcast de hoje recebendo os amigos da INDEC. Sejam muito bem-vindos, o Ayrton Martins, o Marcelo Carpenter e o Kiriati Oliveira, não é isso? Isso, Kiriati Oliveira. Então nós vamos conversar com o Ayrton Martins, que eu vou dar um breve currículo dele aqui, que atua na área de mobilidade urbana desde 1987. Iniciou sua trajetória na CETRANSP e desde 1994 integra o quadro da INDEC com experiência nas áreas de operação e fiscalização do transporte público, trânsito e mobilidade urbana. Possui formação em logística e já exerceu funções de liderança operacional na empresa. Atualmente é coordenador do Centro de Controle Operacional, o CCO, de Trânsito e Transporte da INDEC, atuando em projetos ligados à tecnologia, vídeo monitoramento e gestão da mobilidade urbana. Que maravilha de currículo, hein? Puxa vida, nós estamos em maio, Maio Amarelo, e o Maio Amarelo é conhecido internacionalmente como a campanha de prevenção de acidentes de trânsito. Eu queria, então, que o Ayrton começasse falando dessa irmandade que tem entre a IMA e a INDEC, a IMA com a tecnologia e a INDEC com o operacional, e principalmente nessa campanha que visa aí o slogan de enxergar o outro é preservar a vida. Fala pra gente, Ayrton. Bom dia. Eu informo que o Centro de Controle Operacional, ele foi inaugurado em setembro de 2025. Ele abrange uma tecnologia de ponta. Esse centro ele possui um video wall, um telão de aproximadamente 7 metros, um telão de LED, e essa tecnologia ela nos favorece para tomadas de decisões no dia a dia das ocorrências emergenciais de trânsito que vão surgindo de acordo com as solicitações de munícipes ou mesmo através das demandas que surgem dos agentes de mobilidade urbana no decorrer das vistorias que eles fazem no viário de Campinas. Isso, como que é feito esse vídeo monitoramento? O vídeo monitoramento ele é uma ferramenta estratégica que nós utilizamos, é um apoio tecnológico e é uma ferramenta que nós utilizamos dentro do Centro de Controle Operacional para nos auxiliar no atendimento de ocorrências. Então, nós podemos captar ocorrências mesmo antes do cidadão nos informar em termos de um óleo na via, uma fiação baixa, algum sinistro de trânsito. E através da captação dessa imagem, através das câmeras de vídeo monitoramento, nós conseguimos tomar decisões mais rápidas, né, para o encaminhamento do agente no atendimento daquela ocorrência que nós identificamos através das imagens por vídeo monitoramento. E onde entra a tecnologia da IMA aí? A tecnologia da IMA é uma parceria que existe entre a INDEC e no município de Campinas, nos favorecendo com planilhas, com insumos que nos proporcionam esse direcionamento em termos de fornecimento de dados, tomada de decisões, análises de relatórios. Legal. Eu queria falar agora com o Kiriati Oliveira, que é coordenador da Central de Monitoramento de Operação dos Semáforos, com trajetória de 34 anos como técnico de mobilidade urbana e exerceu por 8 anos a função de agente da mobilidade urbana. Possui formação em programação semafórica, área que coordena atualmente. É isso? Isso mesmo. Nós estamos então há 34 anos, né, atualmente trabalhando com a área de semáforos, especificamente então 26 anos aí de área semafórica, né? E é uma área que a gente tem uma expertise bastante grande, porque nós somos focados somente para a questão de programação de semáforos, né? Atendendo aí a fluidez de Campinas, e está trabalhando em conjunto com a nossa central, com o nosso CCO, para a gente viabilizar aí as questões do trânsito dia a dia. E existe monitoramento remoto, né? Existe Como funciona isso? Isso. Nós temos uma equipe com 6 agentes na rua, voltados somente com olhar para a parte semafórica. Eles são agentes também, eles podem atuar em outras áreas também,
mas o olhar deles está mais voltado para isso, né? Então, quando eles detectam alguma lentidão ou até propriamente alguma informação, aqueles semáforos que não estão centralizados, que existe aí cerca de 17% ainda não são centralizados em Campinas, e 83% já está dentro da central, esses não precisam de ser remotamente. Então eles têm a capacidade, foram capacitados para fazer as intervenções junto aos semáforos, com as suas chaves, abrindo, fazendo as intervenções. Então são programados para isso também, né? Arquiteto, o que é onda verde? Onda verde é um cálculo que nós fazemos e dentro de um ciclo e você especifica uma quantidade mínima e uma quantidade máxima para que esse semáforo ele trabalhe dentro desse ciclo que você estabeleceu. E, consequentemente, para os semáforos seguintes, a mesma programação no sentido de ciclos, né? Então, você faz uma defasagem nessas aberturas e é onde possibilita você sair de um ponto zero, consequentemente, para um outro semáforo e assim vai abrindo, ele vai abrindo na sequência, né? Sequencial, na progressão. E existe também a onda verde em duplo sentido, que é onde que nós encontramos um pouco mais de dificuldade, porque você tem que dar sincronismo para os dois sentidos. Isso que eu ia te perguntar, porque você, por exemplo, na Francisco Glicério tem a onda verde que você sai lá do semáforo da Orozengumar e vai até aqui da Ban, ele vai abrindo, desde que você mantenha a velocidade Da via. dentro da velocidade permitida. Isso. Mas quando tem duas mãos, como funciona isso? Então, nós temos uma dificuldade de achar um ponto ideal para você fazer essa banda, né? Então, você pega um ponto no meio desses corredores e você faz o cálculo para os dois sentidos. Então, assim, obrigatoriamente, você tem que trabalhar. Isso é o caso da João Boyd? Esse é o caso da João Boy. Caso da Moreiras, entre a Rio Grande do Sul e a Avenida Ana Beatriz Berrenbach. E já aproveitando... São Bernardo até lá na frente. São Bernardo até lá no Vila Rica, né? E aproveitando, nós já estamos também entrando na Alberto Sarmento para poder fazer essa onda verde também nos dois sentidos. Castelo Bonfim. Castelo Bonfim, posteriormente Francisco José de Camargo Andrade, Imperatriz. Então, assim, a gente está evoluindo muito aí para poder trazer essa mobilidade melhor para o trânsito. A ideia é aplicar isso na cidade toda. A ideia é aplicar em todos os corredores para a cidade toda. Ah, muito legal isso. O Marcelo Carpenter, alguma ligação com a música, Marcelo, ou só com o trânsito? Na verdade, temos, né, alguma ligação. Nós somos ingleses por descendência, né? Então temos aí um veio, os Carpenters, né, ingleses e americanos. Mas eu não tenho uma irmã chamada Karen, não, né? Não, minha irmã chama Paloma, né? Mas eu sou cantor lírico, sou tenor, né? De coral, cantor lírico, então tem esse veio musical também na família. Ah, então tá aí, os anos 70 em Exatamente, curso. exatamente. Maravilha. O Marcelo Carpenter é o coordenador de fiscalização e operação de trânsito, com trajetória de 29 anos na INDEC, sendo 26 como agente de mobilidade urbana e atualmente coordena as áreas de fiscalização, operações integradas, estacionamento rotativo e a operação de trânsito, apoio em sinistros de trânsito, operação chuvas de verão e outras coisas mais. Fala pra gente sobre isso tudo. Bom, na verdade primeiro um grande prazer estar aqui, né? Isso daí para mim é um serviço de utilidade pública, poder falar o que a INDEC faz dentro da cidade, os resultados que ela tem colhido, né, ao longo dessa trajetória, né, que são mais de 35 anos de história da INDEC, né? A Imacast que tem o prazer de receber vocês aqui para poder dar essa satisfação para o cidadão. Agradeço o convite de coração, porque é um tema que nos causa muita emoção, né, ao longo desses anos, porque o objetivo primário, né, de toda essa tecnologia, os deslocamentos, é salvar vidas, né? É saber que o cidadão vai sair da sua casa para qualquer itinerário que seja e retornar, né, com a sua vida preservada e o seu deslocamento garantido com a melhor mobilidade, né, que a gente possa oferecer. E isso é a intenção do Maio Amarelo. Fala pra gente sobre essa campanha. Do Maio Amarelo. A Maio Amarelo, a gente está em evidência, né, pelas quedas do sinistro de trânsito dos últimos tempos, né, foram os melhores índices que nós alcançamos, justamente nesse Maio Amarelo, celebrando aí, né, esse mês tão expressivo, mundialmente conhecido, porque todos os índices aí dentro do nosso município teve queda, né, no sinistro de moto, de pedestre, de veicular. A gente ainda tem alguns dados das rodovias do entorno,
Mas o foco, né, dessa missão com os agentes posicionados e a tecnologia é justamente oferecer para a cidade mobilidade segura e fluidez Inclusive, com agilidade. inclusive a queda de acidentes de trânsito foi significativa, aí com coisa de 60%, 63%. Exatamente. E até o prefeito Dário Saad anunciou isso e foi convidado pela Associação Paulista dos Prefeitos para ele comandar uma campanha em cima disso, é isso? Exatamente, então é o combo, né, que a gente fala que é a fiscalização, os tripés, é a fiscalização com educação e tecnologia, se unindo, né, pegando o gancho aí da fala do Kiriati, que é um amigo de longa data, tem situações, por exemplo, na cidade que eram resolvidas presencialmente com agente de trânsito. E aí ela deixou de existir a figura do agente ali pela tecnologia embarcada no semáforo inteligente. Ele mesmo faz a contagem veicular, né? Aumenta tempo de verde, diminui tempo de vermelho para poder dar fluidez. Então, as operações, né, da INDEC, e eu gosto muito de citar que agora em 2023, em junho, nós tivemos aí a promulgação da Lei 14.599, que trouxe para o município uma competência que era exclusiva do Estado. Então, antigamente, o Estado apenas, a Polícia Militar apenas poderia abordar veículos, ver o seu estado de conservação, se a pessoa era habilitada ou não, todas essas questões que interferiam diretamente no sinistro da cidade. Essa missão foi compartilhada com o município, então a INDEC capacitou seus agentes a operar nesse novo modelo, né, de ampliação de competências. São mais de 99 autuações, né, de infração de trânsito que nos foram atribuídas e, por convênio, a Guarda Municipal também, nós formamos aí uma equipe de mais de 150 guardas municipais para atuar em conjunto conosco nessa campanha. Então, começamos aí as campanhas de alcoolemia na cidade, né, em novembro aí de 2025, já com mais de 12 mil testes, né, feitos na cidade de Campinas. Então, são barreiras, né, que foram levantadas em prol da segurança, no foco de fiscalização, que com certeza tem a diminuição desses índices, porque a pessoa que sai de casa tem aquela impressão de que a qualquer momento pode ser fiscalizada. Então, ela melhora a condição do seu próprio veículo, a situação da sua carteira de habilitação, e aí a conscientização de beber e não dirigir, né? É o nosso lema, é a nossa bandeira hoje, porque recusa, durante a fiscalização, passou a ser o principal índice de infrações realizadas nas nossas operações de blitz. E você pode adiantar alguma coisa que o prefeito Dário Saad pode apresentar para os prefeitos na associação? Eu acho que a campanha voltada nesse eixo de fiscalização, né, com a ampliação, né, eu imagino que algumas secretarias e algumas prefeituras, elas precisam reforçar esse laço com a segurança pública, porque justamente a operação de trânsito dos atores municipais de fiscalização em conjunto com a Força de Segurança Pública, aí eu estou falando município e estado, porque eu trabalho também com o 8º Batalhão, com 35 e com 47, são braços dados em prol da segurança viária. Então, a intenção, por exemplo, da escolha de uma área para fazer uma abordagem de estreitamento viário, ou de blitz, como é conhecida, né, na Quais cidade. São os comportamentos de risco mais comuns? Os mais comuns hoje, infelizmente, é velocidade e a embriaguez ao volante. Esses são os dois principais. São os principais. Aí tá vindo aí em terceiro lugar a questão da documentação do veículo, né? Às vezes pessoas que não licenciam seus veículos estão conduzindo seus veículos aí na cidade, que não deveriam, então vem em terceiro lugar. Mas os itens de segurança também nos chamam a atenção, que é o pneu liso e a questão da luminosidade das nossas motos e a questão do escapamento aí, que eles adulteram, né, a forma original e causam um transtorno muito grande na cidade. É um desrespeito ao cidadão. Coisas aí que tem diminuído também com a intensidade da fiscalização. E como que os dados coletados pela fiscalização podem transformar isso em realidade? E essa, na verdade, é a matriz das nossas ações, né? Todas as informações colhidas pelos batalhões da cidade, pelo sistema de saúde da nossa cidade, que indicam sinistros, né, nos eixos de Campinas, a gente consegue, então, converter essas informações em locais pontuais de sinistro, e aí a gente consegue, então, focar a medida, né, de fiscalização naquelas localidades,
e a gente tem aí uma parceria com a segurança pública, então às vezes a gente consegue atender os dois mundos, né? A segurança pública, porque às vezes naquela região, além de sinistros que envolvem fatais e sequelas permanentes, a gente também consegue combater a questão dos pequenos delitos, furtos, né? Então isso também tem diminuído na cidade por conta dessa intensidade na fiscalização. Legal. Eu queria colocar aqui alguns temas para vocês três Sim. conversarem sobre. Eu dou o tema e vocês falam, começando com o Ayrton. O Waze. O Waze é uma ferramenta importante que nós utilizamos, né? É uma tecnologia que, dentro de um convênio que a INDEC tem em parceria com o Waze, nessa plataforma nós informamos situações de bloqueios previstos em razões de obras, de alguma obra prevista, de algum evento de grande porte. Recentemente nós tivemos a Maratona de Campinas. Então nós fazemos essas inserções antecipadamente para o cidadão. A Maratona de Campinas é uma maratona que bloqueia, complica muito a vida do cidadão? Ela traz realmente um certo prejuízo, porque o cidadão ele tem que sair da sua rota habitual do dia a dia. A partir do momento que nós bloqueamos determinada via do município, o cidadão ele tem que percorrer um trecho maior e talvez isso o incomode. Aí é previsto um horário mais adequado? Sim, normalmente as corridas elas ocorrem no período bem no início da manhã, normalmente aos domingos, e nós temos algumas corridas noturnas também, mas o cidadão, antecipadamente, ele é informado através dos meios de comunicação disponíveis, ou até mesmo faixas que nós colocamos nas vias públicas, informando que aquela via vai ser interditada por algum motivo referente àquele evento que irá ocorrer. E o Waze também é uma ferramenta que nos proporciona esse direcionamento de informarmos o munícipe com antecedência. Ah, legal. Criati, Zona Azul Digital. Zona Azul Digital é mais voltada para o meu amigo Carpenter. Então vamos lá, Carpenter. Vamos lá. Depois você vai falar de transporte público. Perfeito. O Carpenter também. Minha questão é semáforo. Zona Azul Digital, vamos lá. Isso daí foi um ganho que a cidade teve, né? Nós deixamos aí de fazer a fiscalização do papel, né, nos veículos, que inclusive era facilmente adulterado aí por pessoas que trabalhavam no comércio informal, e passou a ser facilitada, né, digitalmente. Então hoje pessoas que são moradores de Campinas ou que moram fora da cidade, facilmente chegam numa área que atendida pelo sistema de Zona Azul e conseguem no QR Code, por exemplo, na placa e pagar com o Pix, né? Aquele período de estadia, né, do seu veículo ali, que atende geralmente 1 hora, 2 horas ou 5 horas. E aos sábados a gente tem uma promoção de 50% aí das tarifas, né, para poder incentivar justamente a procura da área central para o comércio local, né, que isso é importante para a nossa cidade. Sim. Mas a facilidade aí da fiscalização agora com a inovação é os 2 veículos OCR. É um veículo disponível com câmeras, né? Então, geralmente, as pessoas que utilizam daquele celeiro, daquele espaço do rotativo, param seus veículos, ativam seu crédito. O nosso veículo, ele passa, né? Na primeira passada, ele faz o registro daqueles que ativaram e aqueles que não ativaram os seus créditos. E na segunda passada, se todos tiverem ativado, tranquilo. Se algum não tiver ativado, então é fiscalizado pela falta aí da tarifa naquele espaço. Quem me fala da parceria IMA-INDEC? IMA-INDEC. Olha, a IMA-INDEC eu acho que eu posso pincelar um pouco, porque é uma parceria de longa data, né? Exato. A gente agradece porque o Vinícius, às vezes, ele está sempre participando, né, desses momentos, o nosso presidente, então agradece aí o convite mais uma vez, desse prestígio, né, de embarcar uma tecnologia numa parceria e uma referência em vários municípios, né, e Campinas foi privilegiada aí com esse embarcamento, né, de tecnologia, de trabalho coletivo, de amizade, né, então a gente tem colocado tudo isso em prol das campanhas educativas da cidade, da agilidade daquela informação, do atendimento da ponta do munícipe, né, que precisa daquele atendimento de trânsito de alguma forma específica, chegar com mais facilidade nos meios, né, de técnicos que a INDEC tem disponível, que é engenharia, semafórica, enfim, nós trabalhamos em Campinas como um todo, né? A gente pegou toda a pizza para tomar conta, né? Transporte, trânsito, a questão da pintura, a questão de reparos, né? Então, a facilidade
que a IMA trouxe nessa ponte de ligação, só traz benefício para o usuário, né, que é a ponta, que é aquela pessoa que a gente quer dar o bom atendimento. Então, é uma parceria de sucesso. Você citou aí o presidente da INDEC, o Vinícius Rivereto, ele também tem uma grande experiência na área, né? Você ia completar, Criati? Complementar a questão aí da IMA, o suporte que ela dá para a gente com relação aí também, principalmente aos nossos semáforos inteligentes, né? Nós dependemos dessa tecnologia para a gente poder fazer com que isso seja concluído, né? E o semáforo inteligente ele vai trazer essa mobilidade maior para o usuário, que é um sistema que sem essa parceria ficaria muito difícil para a INDEC, né? Então, ressaltar realmente a importância na tecnologia que vocês têm fornecido, dessa parceria. E eu creio, nós estamos com 107 semáforos inteligentes aqui na região de Campinas, né? Nossa malha semafórica, nosso parque semafórico. E ele tem feito uma grande diferença na fluidez, no comportamento do usuário, né? Então, essa tecnologia embarcou juntamente com o sistema que a gente tem implantado de semáforo inteligente e é uma coisa que está funcionando muito bem. Me fala um pouco das Blitz. Das Blitz? É. Das Blitz é com meu amigo. Vamos lá. Por que eu falo isso? Porque a parte semafórica é mais voltada para a minha área da coordenadoria, Sim. né? Uhum. As Blitz e as questões de trânsito e transporte envolvem mais a outra coordenação. Todas as operações, né, de trânsito da cidade, quando a gente fala de fiscalização no ambiente de solo público, geralmente é da minha gerência, né? Eu comando hoje cerca de 140 agentes, é o maior departamento da empresa, e esses 140 agentes são distribuídos em turnos ininterruptos, né, de 6 horas, então a gente trabalha diuturnamente, e aí as questões das blitz são geralmente ações previamente programadas por mim, junto aos batalhões do município e também a Guarda Municipal, em pontos estratégicos a fim de combater aquela conduta de risco, né? Aquela manobra imprudente, né? E a gente, ao longo da história e ao longo dos anos, e principalmente com a coroação aí da Lei 14.599, nós temos diminuído, inclusive, índices, por exemplo, de moto de leilão. Nós chegamos a pegar moto de leilão em Campinas com R$1 milhão de reais em multas. 1 milhão? 1 milhão, uma moto, ela não era uma moto fria, ela não era um produto de leilão, ela era uma moto devidamente regularizada, só que a pessoa já tinha perdido ela em valores de autuações, né? E a conduta de risco e imprudência no corredor justamente da John Boy, que é um dos corredores que a gente tem o maior desafio em combater o sinistro fatal, a pessoa ia e voltava para sua residência, para o seu trabalho, cometendo irregularidades. E aí, em parceria com a Guarda Municipal, a gente tem um chamado Alarme Sentry, então a gente consegue monitorar a frequência com que os veículos que cometem irregularidades na cidade, e deixa aqui bem claro, isso daí o nosso presidente fala muito, 1% da população de Campinas são os detentores das maiores irregularidades. A maioria da população de Campinas, 1%. A maioria da população nem sabe o que é multa, mas esse 1% é o que nos dá trabalho, são motos de leilões, são motos como essa, condutores contumazes, né, que às vezes tem uma somatória... Na maioria, excesso de velocidade. Excesso de velocidade e a condução embriagada ao volante. Então, isso daí é o que causa a morte, é o que provoca para terceiros, inclusive, né? Então, a gente tem esse foco, esse olhar para justamente conseguir diminuir e salvar vidas preciosas na nossa cidade. Ayrton, suas considerações finais. Bom, eu agradeço imensamente o convite, essa participação. Eu saio daqui com uma convicção que nenhuma tecnologia vai substituir a questão da segurança proporcionada pelo cidadão na via pública. Tá? E eu até deixo alguma frase para reflexão em cima disso, que a tecnologia ela evolui diariamente, nós temos essa questão, né, implantada dentro da empresa, INDEC, através do Centro de Controle Operacional e demais áreas da empresa. As regras orientam o cidadão na via pública, porém, a atitude do cidadão durante a condução do veículo, durante o trajeto do início e o término do destino, faz com que vidas possam ser salvas no trânsito de Campinas. Dúvida.
Sem dúvida. Criati. Primeiramente, também agradecer a oportunidade, né? É um prazer estar aqui com vocês, poder trazer algumas novidades que muitas vezes, né, o usuário ele não conhece, né? E a população em si tem um olhar mais atento para a questão, não ver a INDEC só como uma empresa punitória, né? E sim como uma empresa que procura trabalhar para salvar vidas. E eu creio que tem demonstrado isso durante os longos dos anos, né? Tem demonstrado essa vontade de poder trabalhar dando mais segurança realmente ao usuário e poder ter uma qualidade melhor na nossa malha viária, né? E porque é muito desgastante você sair da sua residência e trabalhar, passar horas e horas no trânsito, né? Então, assim, o corpo todo da INDEC ele tem esse comprometimento aí de procurar fazer uma coisa muito bom, que é trazer segurança, trazer mais mobilidade a todos os usuários de Campinas, né? Então fica aqui nosso olhar para isso aí, que a gente trabalha sério, firme, com esse propósito, né? E que a população enxergasse melhor esse ponto de vista nosso, né? Muito legal. Carpenter. Bom, para mim se eu puder, né, aqui na enquete de vocês, deixar esse legado. Levanta para aquela câmera. Aqui, ó. Esse aqui é um tema que me apaixona desde quando eu entrei na INDEC. Essa matéria tem um ano depois que eu entrei, né? Eu entrei em 97, essa matéria é de 98. O extinto Diário do Povo. Anjo do asfalto, né? Os nossos agentes de trânsito. Então, essa é a missão. Inclusive, nós tivemos aí na Lesp em São Paulo, né? Nessa segunda-feira, sendo homenageado pelo Dia do Agente de Trânsito. E a manchete aí diz muito, né, Carpenter? Anjos do asfalto evitam o caos, né? Evitam o caos. Então, o agente, ele sai de casa, ele é um funcionário público de carreira que prestou um concurso para garantir fluidez, segurança, né? E aqueles que desrespeitam as normas, obviamente, vão se deparar com aí alguma ação punitiva, que é a fiscalização. Mas o objetivo primordial, né, dos nossos agentes, da INDEC, é dar mobilidade com segurança dentro do município de Campinas. Eu já tive a grata surpresa, eu gostaria de deixar registrado aqui, de atender, por exemplo, um sinistro de trânsito, uma pessoa infartando dentro do seu carro. Eu abri sirene na época que eu era ainda agente, conduzi essa pessoa até o hospital mais próximo, teve ali o seu atendimento prontamente efetuado, né? Enfim, todo o procedimento ali de um infartado, e 2 dias depois recebeu um abraço de um colega de farda ao relógio, né? Muito emocionado, falando que eu tinha atendido o pai dele. Puxa. Então são pequenos gestos, né, que nós fazemos diuturnamente na cidade para preservar a vida, e às vezes somos coroados com situações como essa, né, de atender o pai de um amigo nosso. Então isso me emociona, isso aí me dá ainda mais encorajamento para levar a minha equipe a trabalhar para a segurança de um modo geral dentro da cidade, junto com esses amigos maravilhosos que eu tenho com mais de 30 anos de carreira, né? Então, essa é a missão primordial, salvar vidas e dar um deslocamento seguro a toda a população. Então nos enxergue o agente de trânsito como seu amigo, o seu parceiro, o cara que vai te indicar se você estiver perdido, vai te dar uma orientação de ônibus, vai trocar o seu pneu se você tiver dificuldade. Quantas vezes eu já fiz isso nos meus 30 anos de carreira. Então esse é o nosso objetivo matriz, né? Que é gerar boas experiências e vida, né, no deslocamento da nossa cidade. Carpenter, para a gente encerrar, mais uma vez, Maio Amarelo. Maio Amarelo, focado na segurança, focado em todo o deslocamento da nossa cidade de uma forma segura. Temos várias ações, então acessem o site da INDEC, inclusive, para você saber quais são as ações que nós teremos aí durante esse mês ainda. Teremos uma ação muito bacana no final do mês ali na rotatória do Castelo, com os nossos agentes. Nós temos um trabalho chamado Agente Presente. É o agente de trânsito presente ali no cotidiano da população, dando informação, tirando dúvidas, esclarecendo alguma questão que às vezes a pessoa tem alguma dificuldade. Então são várias campanhas que nós temos feito. Isso está disponível aí no nosso site para que as pessoas possam acompanhar e também nos prestigiar comparecendo a cada um desses eventos. Que legal. E o IMACast não só agradece a presença do Ayrton Martins, do Marcelo Carpenter, do Criati Oliveira, como parabeniza vocês pelo trabalho e agradece por essa parceria fantástica da IMA, Informática de Municípios Associados, com a INDEC. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima. Nós que agradecemos aí, estamos sempre disponíveis aí para qualquer
pedido de informação aí, sempre com o coração aberto. Posto. Obrigado pelo convite. Tchau, pessoal. Obrigado.